A primeira leitura vai ser em Gênesis capítulo 1. Lá no início, o Senhor começa a história do homem no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, o foi que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Que tipo de luz era? Era o quê? Boa. E fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Segura um pouquinho nesse texto. O Senhor começa a história do homem na terra, criação do mundo na terra. O Senhor começa o universo com a primeira expressão tremenda. Tudo ele começou quando ele disse pela sua palavra: haja luz. A luz é importante porque tudo começou com ela. A primeira palavra expressa na Bíblia que Deus fala para a criação, não houve haja água, não foi haja terra, não foi haja emoções, não foi haja homem. Ele começou tudo na primeira expressão dizendo o quê? Haja luz. Isso quer dizer o quê? Você pode ser o que for, você pode ter o que for, você pode estar como for. Se não houver a luz, não existe começo para nada na sua vida. Você pode ser o melhor profissional, você pode ser o melhor pastor, pastora, melhor cantor, mas há necessidade de que alguma coisa aconteça com você, e a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é esse haja luz de Deus. A Bíblia diz que a terra estava em trevas, ou seja, tudo era trevas. E para começar alguma coisa tem que começar havendo o quê? Luz. Sua vida pode estar não bem, seu namoro pode não estar legal, seu casamento pode estar em ruína, seu ministério pode estar enfraquecendo, sua vida espiritual, conjugal, financeira pode estar desmoronando, mas o Deus que eu creio, o Deus que está aqui, Ele tem uma resposta para esta situação. E a resposta é exatamente essas duas palavras. Ele quer que você entenda que há um tempo que Ele vai olhar para você, vai olhar nos seus olhos, vai olhar na sua situação, e Ele quer dizer: fulano, cicrano, eu quero nesta noite, neste dia, nesse momento, dizer na tua vida: haja luz. E essa luz não é uma claridade, essa luz não é simplesmente uma emoção, essa luz é um começo. Quando a Bíblia fala de luz, aqui está dizendo: vamos começar tudo. Quando você entra no seu quarto, quando chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Quando é no escuro, né? Acende a luz. Quando você entra no banheiro, está tudo escuro, o que é que você faz? Acenda a luz. Como é ruim andar no escuro. Esses dias eu tive, esses meses atrás, em agosto, eu tive lá em Trindade, Goiás. Fui participar de um seminário, um congresso de pastores, e eu fiquei hospedado na base da MCM. E eu cheguei uma noite lá, e tudo escuro, no meu quarto onde eu estava hospedado, e eu decorei que perto da minha cama existia duas prateleiras de madeira, a de cima e a de baixo, e ao lado meu colchão, minha cama. E todos os dias que eu entrava ali eu decorava, porque o interruptor para apagar a luz era na porta, e eu apagava na porta e vinha para minha cama. Durante a semana inteira eu decorei, mas no último dia eu esqueci da segunda prateleira, e na hora que eu vim, apaguei a luz para deitar, eu vim com a mão aqui embaixo para não acertar na prateleira, mas esqueci da de cima. Mas foi uma pancada tão grande da minha cabeça,
que o pior de tudo, depois que a pancada veio, que eu fiquei tonto, para voltar, para achar um interruptor, para ligar de novo, para saber o que aconteceu, foi pior ainda. Que eu saí caindo, tropeçando, batendo, ainda para ver o que aconteceu. Porque quando não há luz, há tropeço. Olha, meu filho, se não há luz no seu namoro, vai ter tropeço. Se não há luz, minha irmã, no seu casamento, não vai terminar bem. Se a luz não é o foco do seu ministério, você pode ser um grande conhecedor de tantas coisas, mas vai chegar um dia que essa escuridão vai lhe derrubar em alguma situação. E antes que isso aconteça, o Senhor nessa noite lhe trouxe aqui para dizer para você: haja luz. Segundo texto que eu queria ler com vocês, que esse agora aprofunda o objetivo da luz, é em Gênesis 1, no mesmo capítulo, só que o versículo 14 ao 19. A gente pula do primeiro dia para o quarto dia. O primeiro dia foi a criação da luz, haja luz. Mas no quarto dia, o Senhor começa a falar no versículo 14 o seguinte. Vê o que diz no versículo 14 de Gênesis 1. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite. Ele fez separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Então vamos para o segundo texto importante aqui, que agora nós entraremos na profundidade dessa palavra. Deus criou o mundo, mas antes ele disse haja luz. Mas depois que ele disse haja luz, olha que interessante, veja a revelação, se vocês entendem aí. Aqui Deus está dizendo que ele criou 2 luminares grandes, um para governar o dia e um para governar a noite. Qual é o luminar grande que Deus criou para governar o dia? Olha como vocês são inteligentes. Parece uma classe de primário, não chama mais primário, né, professora? É agora o que? De alfabetização, não sei. E o luminar menor para governar a noite foi? Olha que coisa linda, pastor. 2. Mas espera aí, vamos aqui agora analisar. O Senhor não disse logo no início haja luz e houve luz? E por que depois ele criou o sol no quarto dia e a lua no quarto dia, se já havia luz? Gostou agora de pensar nisso? Ora, Deus disse haja luz, e a Bíblia diz lá que houve luz. Se houve luz, clareou tudo. Agora o Senhor inventa de criar o sol e a lua para clarear a terra. Para quê? Se já estava tudo claro. Pensa que eu vou responder? Não vou, não. Eu quero que vocês mastiguem comigo. Só no final eu vou poder dizer a vocês que profunda revelação que Deus está dizendo aqui, culminando ou encerrando lá com Jesus Cristo, quando Ele manda que a gente deixe a nossa luz brilhar. Mas vamos lá. Vamos falar dos 2 seres, dos 2 astros, dos 2 luminares que Deus criou: o sol e a lua. O primeiro luminar foi o sol, todo mundo sabe. O sol clareia. Você sabia que o sol nunca apaga? Quem sabia disso? Que o sol nunca apaga? Sabia? Mas por que a gente não está vendo ele aqui agora? Está tudo escuro. É justamente por causa da terra, não é isso? Na giração da terra, na forma que a terra se locomove, gira, ao momento que ele vai para outro hemisfério, ao momento que ele vai clarear, ele rodeia toda a terra
ou a terra rodeia todo o sol. Aí nós vamos agora estudar depois os princípios. Mas eu só sei o seguinte: quando a terra volta que vira, o sol continua brilhando, só não mais para mim. Agora, enquanto estamos no escuro, ele está brilhando lá para o Japão. O japonês está lá dizendo assim: hoje é dia, mas para mim, para você no Brasil, hoje, agora é noite. E para governar, a palavra que o Senhor usou aqui, para governar o dia, o sol, e para governar a noite, a lua. Agora, outra pergunta que eu quero fazer com vocês, para vocês raciocinarem comigo. A lua, ela não tem brilho próprio. Todo mundo já estudou isso. A lua não tem brilho próprio, ela não tem luz própria. A lua só brilha por causa do reflexo do sol. Vamos entender, isso é uma aula muito profunda. Ah, pastor, não sabia disso não. Fique sabendo agora. Talvez quem já estudou já sabia, mas quem nunca estudou isso, fique sabendo. Quando você olha para a lua e que vê lá brilhando a lua, aquele brilho da lua não é dela. Aquele brilho ali da lua é porque ela está recebendo a iluminação da lua por trás do sol, desculpe, por trás dela, e ela só reflete quando o sol está batendo nela. Pastor, estou entendendo uma coisa aí. O que é que você está entendendo, irmão? O que eu entendi também. Quer dizer que a lua não tem brilho sozinho? Não. A lua só brilha por causa do sol? É. Quer dizer que se o sol não existisse, a lua não brilhava? Quer dizer que toda vez que a lua está bonita, é o sol? Tem dia que o sol, que a lua está pequenininha, porque o sol não está batendo completamente nela. Estou entendendo uma coisa aqui. O que é? Vamos aqui entender juntos, antes da gente chegar. O sol, a Bíblia chama Jesus Cristo de sol da justiça. Diga comigo assim: sol da justiça. A lua, ela é uma referência da igreja. A lua, ela foi criada para iluminar a noite, mas com o brilho do sol. O sol nunca para de brilhar, mas no momento da escuridão, o Senhor escolheu um astro que o outro maior brilhasse nele, e que no momento da escuridão ela aparece, e através desse aparecer guia-se muitas coisas. Muitas pessoas se perdem e se acham pelas luas. Muitas coisas acontecem, como diz a própria palavra, de calendários, de mês, de semana, por causa da lua. Eu li até uma reportagem que existe tempos de lua até para cortar cabelo. Tem algum cabeleireiro aqui? Cadê? Soares, você sabia disso, Soares? Que tem tempo que a lua é boa para corte de cabelo? Sabia disso? Agora estou entendendo porque os cabeleireiros ficam torcendo para a noite de lua cheia. Não é por causa do cachorro doido, não. É por causa que tem lua, segundo os estudos. Não é nada de esoterismo, não, viu? Não é nada de feitiçaria, não. Existem estudos científicos que comprovam que há um sistema lunar que faz as pessoas crescer cabelo mais do que os outros. Ah, irmão, que a lua nunca apareceu por ele porque são carecas. Mas é verdade, irmãos, existe isso. Não é nada, a Bíblia não fala sobre isso, mas há estudo científico. O que eu quero chegar nessa noite para vocês? Se o sol, no lado espiritual, se o sol, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o sol da justiça. E se o sol reflete na lua e ela só brilha por causa do sol, quem é que neste mundo só brilha por causa de Jesus? A igreja.
igreja, ela só tem um brilho por causa de Jesus. A outra coisa, por que a lua só brilha na noite? Ela aparece de manhã, às vezes, mas ela só é notada mais especificamente na noite. Sabe por quê? Porque no tempo da tribulação, no tempo da angústia, no tempo da escuridão, no tempo das trevas, só quem brilha, quem é igreja. Mas não brilha por causa do nome da sua igreja, não brilha por causa da fama do seu pastor, não brilha por causa da renda da sua igreja, nem tampouco por causa do grupo de dança, do grupo de teatro, do louvor ou da pregação. Brilha por causa do sol da justiça. Há um estudo que diz que as estrelas, ela tem luz própria. Estive pesquisando, e as estrelas, ela tem luz própria. A lua não tem não, mas a estrela tem. E pastor, e por que quando a gente olha, às vezes, a gente olha uma estrela, ela de repente desaparece? Quem já viu a estrela desaparecer? Diz que quando a pessoa vê isso, morre no outro dia. Eu estou aqui até vivo. Os tradicionais aqui em Sirene, nunca ninguém fez isso não. Mas quando eu vi uma estrela passando, a outra faz um pedido, o que acontece? Tem irmã que já viu tanta estrela caindo. Senhor, quero casar, ainda está solteira hoje. Por que isso? São superstições. Mas as estrelas, quando a gente vê uma estrela brilhando e de repente ela desaparece, não é que ela saiu correndo, não. Não é que ela desligou a eletricidade dela, não. É porque na giração da terra você perdeu o contato, porque a terra se moveu e ela continua lá parada, mas você foi que saiu do lugar por causa que a terra não para. Isso quer dizer o quê? Diga para o seu irmão: Deus continua sempre no mesmo lugar. Ele nunca mudou, Ele nunca parou de brilhar. Quem não consegue ver é você, porque você muda toda hora, você muda todo tempo, você tem opiniões diferentes a quase qualquer momento, mas o Deus que eu creio ainda está lá, de braços abertos, dizendo: estou aqui, nunca mudei. E você pode ser até infiel, mas eu sou fiel até o fim da sua história. Queridos, então eu salvei aqui umas imagens. O Anderson vai mostrar a fase da lua minguante, a fase da lua cheia, a fase da quarto crescente e a lua nova. Durante 30 dias a lua passa por essa transformação na nossa vista aqui. Primeiro quero dizer a vocês que nenhuma dessas visões é por causa da iluminação dela, mas são as 4 fases da lua. Os mais românticos, quando estão quarto crescente, ele disse: filha, o gato está sorrindo para você. Quando já disse isso? A outra, quando chega na fase da lua cheia, diz: ela está tão grande, tão linda, mas falta um brilho, e esse brilho é o seu que falta. Olha cada cantada, né? Aí quando chega no quarto crescente, ele disse: ali é a letra C, estarei sempre contigo. Agora na lua nova, aí eles dois vê aquela claridade e começam a lua é um ato romântico. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que não é não. Deus fez esses astros para a gente não esquecer de um princípio dele. Qual foi? Toda vez que você olhar para o céu e olhar essa lua, você vai lembrar que só brilhamos por causa do sol da justiça. Nós não temos luz própria,
Você pode ser o melhor homem de Deus, mulher de Deus. Você não consegue brilhar sozinho. Você não consegue agradar a Deus sozinho. Você não consegue resplandecer sozinho. Você precisa do sol da justiça. Mas pastor, e por que, pastor Eliel, o Senhor guardou esse dia para esse processo? É que em nossa vida ela passa por fases. Olha o grande problema do crente, é que quer viver numa fase só. Tem crente que só diz, é só vitória. Ele não tem nem a paz do Senhor, já vai assim, paz, é só vitória. Aí quando chega numa fase difícil, aí diz, estou perdido, Deus me abandonou. E o Senhor diz, não, olhe para a lua, há tempo de brilhar. Aliás, tempo de brilhar é todo o tempo. Há tempo de manifestar o brilho, há o tempo de reduzir. Mas não é que Deus queira que você reduza. Não é que Deus queira que você tenha uma imagem reduzida. Mas os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas atitudes, a nossa falta de fé faz com que esse quadro apareça na nossa vida. Tem a época que estamos no quarto crescente, estamos crescendo, estamos buscando, mas ainda falta. Mas a época que estamos minguantes, esse termo, rapaz, eu estou sofrendo a míngua, eu estou penando, vem dessa expressão minguante, ou seja, ela está no menor momento de reflexo, no menor expressão de iluminação. Tem a fase da lua cheia, ela é grande, mas não consegue dar o brilho. Às vezes a lua cheia é meio amarelada. Mas tem a lua nova. A lua nova é o momento que a lua está mais brilhosa. É aquela lua grande, mas está bem brilhosa. É quando todo o reflexo do sol está completamente nela. Então vamos entender isso pela palavra. Pastor, isso está na Bíblia? Corre comigo aqui, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios. Corre comigo aqui para vocês verem. Pastor, ele está inventando um negócio. O que o apóstolo Paulo entendeu em 1 Coríntios capítulo 15? 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, no versículo 40 e 41, diz assim: há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Aí o versículo 41 diz: uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Está falando aí de quê? Não é de espiritual. O apóstolo Paulo estava falando sobre as glórias. E essa palavra glória está falando de resplendor, está falando de presença da iluminação, está falando de quê? De brilhar, de brilho, de reflexo. Quando o apóstolo Paulo viu Jesus Cristo, a Bíblia diz que seus olhos, ele ficou cego, porque ele viu a glória do Senhor. Quando Isaías estava no santo templo, ele disse que caiu no chão e começou a gritar, porque ele disse que eu vi o Senhor dos exércitos, e havia uma glória. Quando os sacerdotes, os adoradores do templo construído por Salomão, caíram todos no chão, porque eles disseram: vimos a presença da glória de Deus. A glória é o reflexo da luz de Deus, é a presença de Deus. Quando o Senhor Deus disse, eu disse que ia dizer no final, mas já estou dizendo aqui no meio. Quando o Senhor disse: haja luz, Ele estava dizendo: eu estou de volta para o ambiente da terra. Eu estava ausente e o diabo estava tomando conta de tudo, e havia trevas. Mas onde Deus chega,
as trevas têm que sair e a luz tem que brilhar, porque muitos crentes ainda não estão brilhando, porque estão cheios de trevas. Pastor, foi duro demais, você mais ainda, porque os crentes não conseguem brilhar, porque não estão com Deus, estão com as trevas, cantando, pregando, dançando, tocando, mas é trevas. Mas o Senhor está dizendo: eu cheguei, e se eu cheguei, quem se aproximar de mim receberá do meu reflexo, e onde passar o que eu sou, você refletirá aos homens. Eu queria concluir essa palavra falando das 4 fases que todo crente passa. Diga mais ou menos, olhe para ele assim, diga assim: você está esquecendo que você é lua? Diga para o seu irmão: você tem uma cara de lua cheia. Aquele que está meio desanimado, diga para ele: você tem uma cara de lua minguante. Eu digo para tu ou não? Digo. Se ele está se animando um pouquinho, se você viu que ele está se animando um pouquinho, diga assim: você está com a cara de lua crescente. Agora, se ele está animado demais, se ele está evangelizando, orando, lendo Bíblia, aí você vai dizer assim: meu irmão, tu é uma lua nova, porque tu estás no maior resplendor das glórias de Deus na tua vida. Tu estás respondendo ao meu reflexo, tu estás brilhando como eu te criei para tal. Primeira coisa, meu irmão, primeira fase do crente é a fase minguante. É aquela fase onde ele passa por lutas, ele não recebe todo o reflexo, mas também não desiste facilmente. Ele está chorando, é aquela famosa canção de Cassiane: está sofrendo, louve, está chorando, louve, está morrendo, louve, não importa, louve, no cemitério, louve. Você não para, está lá. Você acha que o apóstolo Paulo só vivia rindo? Você acha que Jesus Cristo só teve vitória? Você, no sentido vitória que eu estou dizendo assim, momentos bons. Você acha que Jesus Cristo nunca teve momento de choro? Nós temos momentos minguantes. Quem já teve momentos minguantes aqui? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, uma palavra boa. Tem um lado ruim, mas tem uma palavra boa. Mesmo que você esteja no momento minguante da sua vida, nunca o Senhor deixará você entrar no eclipse total. A sua brilha, o seu brilhar, se por mínimo que seja, alcançará a sua vida. Nesse momento eu aconselho você, quando você está minguante, você ser sincero para o seu pastor, você ser sincero para o seu líder, dizer: olha, não estou bem, não consigo orar, não consigo ler Bíblia, não consigo adorar. Mas o pastor perguntar a você: mas você crê em Deus? Eu creio, pastor, eu creio, mas não tenho forças. Seja sincero e diga: eu estou no momento minguante, porque no momento minguante não é tempo de brilhar, é tempo de esperar o sol voltar a brilhar para você. Mas tem gente que continua minguando, vem para a igreja minguando, vem ensaiar minguando, vem pregar minguando, aí chega assim: irmão, nós temos que ir para lá, não é o jeito de pregar, é o jeito de orar, é o jeito de ir para a célula. Ai meu Deus, estamos aqui, irmãos, uma batalha tremenda. Eu sei que o diabo está aqui. A gente, ó Deus, me ajude. Vamos cantar aquele hino: a batalha do Senhor. É aquele crente minguante. Você se alegra com um culto desse?
Eu fazia parte de uma igreja, todo culto era a mesma canção. Todo culto. Né? Não vou aqui cantar o hino, porque se eu cantar o hino vocês vão lembrar qual é a denominação. Mas dizia mais ou menos assim, pelo menos a entonação da música vocês sabiam. Era assim mesmo. Não tinha aquela. Eu gostava quando a minha igreja assim, começamos assim, né? Oh, que dia faustoso este dia há de ser, quando o som da trombeta, né? Né? Aquelas canções bem animadas que abriu o culto com alegria. Saudai o nome de Jesus. Mas começava assim, aquela canção assim. Meu Deus, eu sei que é sabedor do meu sofrer, da minha dor. Me senti no funeral. No funeral do meu pai, nós fizemos um momento de adoração tão bonito, que o irmão que é da igreja do meu pai disse: pastor, se todo o culto da nossa igreja fosse igual ao funeral do seu pai, a gente estava em avivamento há muito tempo. Tá lá, doeu no meu coração. Foi dor. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas são crentes minguantes. Vocês conhecem algum crente minguante? Não olhe para ele não. Vocês conhecem? Tem crente, você dá a paz do Senhor para ele. A paz, meu irmão. A paz. Tudo bem, irmão? Irmão, como Deus quer. E aí, como é que tá? Como é que tá a sua mãe? Tá entre a vida e a morte. E a igreja? Cada vez me luta. E a turma jovem? Tudo rebelde. E as irmãs da igreja? Só Jesus na causa. E você? Como Deus quer, né, irmão? Está orando pela misericórdia. Está jejuando? Pelo sacrifício nós fazemos tudo, é um peso. Mas o Senhor conhece. Irmãos, onde é que vamos chegar com essa vida? Que evangelho esse pessoal daqui vai querer seguir você? Porque é uma lua minguante. Tem crente minguante. Há uma palavra do Senhor em Salmos 138, versículo 7. Eu não vou nem abrir, que eu sei de cor, porque ele me acompanhou durante um ano inteiro. Esses salmos eu preguei. Passei um ano pastoreando uma igreja e Deus me mandou pregar durante um ano só os Salmos 138. Se você for lá na cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, o pastor Edjão está até lá, numa igreja lá. Se você perguntar qualquer crente lá, você conhece o Salmo 138? Ele diz na ponta da língua. Deus me mandou pregar durante um ano inteiro Salmo 138. Versículo 7 diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. É o salmo do minguante. Mesmo que eu esteja em tribulação. Essa semana vocês ouviram, a semana passada, essa canção que até o pastor disse: eita, foi no fundo do baú. Mesmo em tribulação, confusão, dias difíceis, de dor e solidão, haverá para mim uma resposta certa, vitória certa, livramento especial, a esperança que em nossos corações vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação da fraqueza, a força do leão. Não, de um vulcão. Só quem lembra dessa canção, quem tem acima de 60 anos. São canções que animam a nossa alma no tempo da minguança. Diga para o seu irmão que está perto de você: mesmo em tribulação, o Senhor quer refazer a sua vida. Mas olhe lá, tá difícil, tá? Mas há um pequeno brilho, não há? Há um pequeno brilho ali, porque a fidelidade de Deus continua na tua vida. Por que não está brilhando todo? Porque você não deixou. Se você deixasse, ela seria uma outra lua, mas a minguança da sua vida compete
a você. Não atribua a Deus os seus problemas. Se você está passando alguma fase minguante, é porque você escolheu, é porque você desobedeceu, é porque você não ouviu, nem fez para que Deus ouvisse o seu clamor e tirasse você. Mas aproveita a minguança, aproveita a fase minguante para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e buscai enquanto Ele está perto. A segunda fase é a fase da lua cheia. Parece bonita, parece grande, mas ela não tem um brilho bonito. Ela tem um brilho opaco, né? Opaco. É isso que vocês disseram. Então, é um brilho um pouquinho meio cinzentado. Ela é grande. O que é que essa fase nos ensina? É aquele momento da aparência. É aquela pessoa que chega na igreja, é aquele crente que tá envolvido com tudo, mas não tem sentido do que está fazendo. É aquela pessoa que abraça tudo, faz tudo, mas no fundo é um crente murmurador. Ela mostra muita alegria, muita empatia, ela é animada e tal, mas lá dentro ela não tem brilho. A gente percebe que é uma pessoa muito boa, mas não tem transparência nem sinceridade no que faz. Essa fase, dentro de casa, tem relacionamento com todo mundo da igreja, mas em casa não fala com ninguém. Gosta de todo mundo, mas tem amigo em tudo que é lugar, inimigo em tudo que é lugar. É uma pessoa que é bem, brinca, ri, mas ele não tem transparência, não tem facilidade de expressar o que você está sentindo. Educação. Às vezes a gente pode dizer uma verdade sem ferir, mas Deus está dizendo, essa é a fase da lua cheia. Tem um brilho, mas está ofuscado. Quando Jesus Cristo estava ali no monte da transfiguração, e os discípulos disseram para Jesus, Senhor, vamos ficar aqui, está tão bom. A gente viu Moisés, a gente viu Elias, está pegando fogo. Olha, eu quase dançava aqui na canela de fogo. Eu quase aqui, Senhor, entrava no reteté, não posso dizer reteté mais não. Por causa, numa alegria maravilhosa. Aí o Senhor disse, não. Porque tem crente que gosta. Tem crente que gosta do fogo. Mas ninguém quer levar a tocha lá para baixo. Só quer ficar com fogo dentro de casa. Fogo, diga para o seu irmão, fogo não é simplesmente para esquentar. Fogo é para incendiar. Crente que só pega fogo na igreja e não leva fogo para a escola, para casa, para o trabalho, isso é um crente de lua cheia. Só gosta do fogo no... Irmão, que culto, que culto. E o caminhar de vida depois, como é que fica? E o testemunho amanhã na escola, como é que fica? E a Bíblia nos chama para esse detalhe. Essa luz existe, mas é uma luz com alguma diferença. São pessoas que amam Jesus, são pessoas que servem a Jesus, mas são pessoas que têm uma dificuldade de interpretar o verdadeiro amor de Jesus. A terceira fase é a fase crescente. Essa está melhor, está crescendo. A Bíblia diz, crescei na graça do Senhor. Crescente já está dizendo, já está caminhando. Isso eu gosto muito de saber, porque tem crente que já quer chegar grande, já quer chegar por cima, já quer chegar por alto. Eu preguei, a última vez que eu vim aqui, preguei sobre os 3 níveis do cristianismo, que foi o poço, a fonte e o rio. E tem gente que não quer ser fonte, prefere ser um dilúvio, mas não quer ser fonte. E toda fonte começa pequeno e vai crescendo. O que é um crente crescente? Qual é uma fase de crente crescente? É aquela que consegue, mas vê o lado bom do que as coisas mais. Vamos lembrar aqui. Você conhece algum irmão que você passa pelo meio da rua por aqui de Sirié, e quando você chega e encontra com ele, ele só vem contar dificuldade? Bom dia, meu irmão, Pai do Senhor.
paz do Senhor. Ó, irmão, tá uma luta, viu? Irmão, vamos fazer um aniversário da igreja. Irmão, só a graça, vai ser tão problema, irmão. Vamos fazer um evangelismo. Meu irmão, está muito ruim, as coisas estão tão violentas. Vamos fazer tal coisa. Irmão, vamos fazer um projeto aqui, um momento. Tudo é difícil, tudo é dificuldade. É aquela pessoa que não consegue ver a luz brilhar. E o crente crescente, ele consegue ver. Ele diz, está difícil mesmo, tá? Mas a gente consegue. O crente crescente é aquele que recebeu a unção de Caleb e Josué. Quando os próprios disseram assim, não vamos conseguir, os cabas são grandes, são bravos e vão matar a gente. Josué e Caleb diz, não, a gente consegue, vamos que a gente é forte, maior é o que está conosco. É aquele que não... Quando eu era menino, eu era o menor da turma, hoje continuo. Quando eu era pequeno, diz que os piores, os mais baixinhos são os mais brabos. Eu não sei se isso é verdade, Newton. Os menores são os mais brabos, eu não sei. Eu só sei que quando a briga começava, eu era o primeiro. E para me tirar de uma briga era difícil. Eu apanhava e dava, apanhava e dava. Eu mais dava do que apanhava, porque o grande vinha dar em mim. E quando ele dava um murro em mim, eu já dava 10 nele por debaixo. Um golpe baixo. Apanhava aqui só, mas eu também dava. Às vezes a gente não quer trazer isso para o lado espiritual. Você, quando brigava muito na escola, por que não briga pelas coisas de Deus como você brigava para as coisas do mundo? Por que você não faz o que você faz para Deus, o que você fazia para o mundo? Eu fazia muita coisa errada, mas quando eu me converti de verdade, eu comecei a ser um louco para Jesus também. Eu comecei a pensar o que ninguém pensou e comecei a fazer. É por isso que hoje tem uma igreja evangélica apostólica em Sirié, porque eu resolvi acreditar no impossível. Naquela época, trazer adoração, levantar a mão, bater palma aqui, era a Santa Inquisição. Mas vocês vieram. E hoje muitas igrejas fazem isso. Hoje várias igrejas têm grupo de dança. Hoje várias igrejas têm grupo de coreografia. Levanta a mão, bate palma, sai na rua. Mas naquela época não era permitido. Era seita querigma. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O crente da fase crescente, ele tem ainda dificuldade? Tem. Tem ainda trevas? Tem. Tem pecado não confessado? Tem. Mas a luz que está sobre ele é maior quando ele era minguante. Diga para o seu irmão, sua luz está maior, meu irmão. Quando eu lhe conheci, diga para ele, quando eu lhe conheci, você era um minguante de carteirinha, mas agora você é um crescente. A sua luz está maior quando começou na sua fé. Você crê nisso? Então dê um abraço nesse irmão, diga assim, meu amigo crescente, minha amiga crescente. A Bíblia diz, irmãos, em Oséias, ela diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nunca pare. Quanto mais você conhece a luz do Senhor, mais você vai crescer. Vai chegar o momento que essa fase vai ser completa. E qual é essa fase completa? E a gente termina mostrando a última fase, que é a fase da lua nova. Todo mundo quer ser novo, né? Todo mundo quer ser da lua nova, mas vamos ver. Se você é da lua nova, abra aí para a gente completar em Apocalipse capítulo 21, e a gente vai terminar com isso. Apocalipse capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 21. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, de quem Deus descia do céu, ataviada com a noiva para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com ele, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos
toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Disse-me: escreve, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei Deus e ele será meu filho. Quanto porém aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, e a sua parte estará no lago que arde com o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus irmãos, eu percebi que vocês começaram a se alegrar no início do versículo, chegou nesses últimos, vocês pararam. Não é? E eu descobri isso quando eu prego sobre esse texto. Quando eu começo a ler esse texto, que eu começo a ficar, é porque cada vez que eu falo incrédulo, lá tu me diz: meu Deus, sou eu. Homicida, Jesus, eu não matei de faca, mas matei com minha palavra. Adúltero, Jesus. Mentiroso, ai meu Pai. Aí a gente começa a parar de glorificar, porque a gente está falando da gente mesmo. Porque quando está recebendo bênção sobre ti, um novo nome, aleluia, aleluia. Mas aos mentirosos, misericórdia. Deus está dizendo nessa noite aqui, que essa lua nova pode ser permanente na sua vida, se todas as trevas que encobrem a sua vida for renunciada por você. Isso não acontece normalmente na terra, mas no reino do Espírito acontece. O quê? Você ter poder de dizer: ei, terra, para aqui, diante do sol da justiça. Ei, lua, acabou o tempo de você só receber um terço da minha glória, a metade do meu brilho, ou um brilho ofuscado. Eu quero que esse brilho permaneça 24 horas. Sabe por que eu digo isso? Porque o próprio texto de Apocalipse diz que no céu não haverá dia nem noite. O próprio Deus será a luz. Se é possível no céu, e eu quero que isso aconteça comigo, e se eu sou lua, todos os reflexos do céu eu quero que venha para a minha vida. Por isso que o texto do Senhor termina dizendo em Mateus, só para terminar mesmo aqui, queria até que você ficasse de pé. Mateus 5, termina comigo lendo se levante, enquanto o pessoal da música vem para cá, se levante e leia comigo Mateus capítulo 5, versículo 14. Pega a sua Bíblia mesmo, Mateus capítulo 5 e o versículo 14. O Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, dizia assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada que se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina todos que estão na sua casa. Aí ele termina olhando para os seus discípulos, dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Põe a sua Bíblia na cadeira e deixa que eu te diga uma coisa.